Ataque russo com mísseis provoca danos na infraestrutura portuária de Odessa. Moscovo fala em retaliação. O Conselho de Segurança da ONU descreve situação humanitária na Ucrânia como inferno. Estados Unidos procuram relançar a cooperação climática estagnada com China. Um ataque russo com mísseis provocou danos na infraestrutura portuária de Odessa. As forças ucranianas dizem que as defesas antiaéreas interceptaram os mísseis, mas que os destroços danificaram infraestruturas e casas particulares. A Rússia diz que atacou Odessa em retaliação pelo ataque à ponte na Crimeia. A Força Aérea Ucraniana diz que outras regiões também foram atacadas durante a noite com mísseis, sendo que a maioria foi abatida. A administração da Crimeia, nomeada pela Rússia, também reivindica um grande ataque noturno com drones. Entretanto, foi retomado o tráfego, ainda que de forma condicionada, na ponte da Crimeia, atacada na noite do domingo. Os turistas que viajam para a Crimeia ou que voltam à Rússia podem fazer a rota pelos territórios ocupados pelos russos no sudeste da Ucrânia, inclusive por Mariupol e Melitopol. A vida na Ucrânia continua a ser um inferno. A observação resultou de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a crise humanitária na Ucrânia. OHCHR has documented a harrowing record of human rights violations, including arbitrary deprivation of life, arbitrary detention and enforced disappearance, torture and ill treatment, and conflict-related sexual violence. And today, in another act of cruelty, Russia suspended its participation in the Black Sea Grain Initiative. This arrangement has brought stability to global food markets and lowered food prices for all. A Rússia rejeitou as críticas e queixou-se de alegados ataques terroristas da Ucrânia. Esclareceu ainda a sua posição em relação ao acordo de cereais do Mar Negro. Без участия России Черноморская инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля. Россия будет готова рассмотреть ее восстановление только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений от западных столиц. O Reino Unido assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU em julho. Os britânicos anunciaram então 14 novas sanções em resposta à deportação forçada de crianças ucranianas para territórios controlados pelos russos. É o último navio de carga com cereais ucranianos inspecionado em Istambul, na Turquia, no âmbito do Acordo Internacional sobre a Exportação de Cereais através do Mar Negro, celebrado com a Rússia. Moscovo anunciou a decisão de quebrá-lo no dia em que duas explosões destruíram a ponte da Crimeia. O secretário-geral da ONU, que mediou o primeiro acordo, manifestou-se profundamente desiludido com a decisão e lançava um alerta. Ultimately, participation in these agreements is a choice, but struggling people everywhere and developing countries don't have a choice. Hundreds of millions of people face hunger and consumers are confronting a global cost of living crisis. And they will pay the price. As críticas à Rússia também choveram na Europa. Es werden aber alle genau verstehen, was dahinter steht, nämlich im Prinzip eine Handlung, die sehr damit zu tun hat, dass Russland sich nicht verantwortlich fühlt für ein gutes Miteinander in der Welt. A Ucrânia e a Rússia estão entre os maiores exportadores de cereais do mundo. Muitos países dependem disso para evitar a fome. O Ocidente acusa a Rússia de usar os alimentos como arma de guerra. Mais mercenários do grupo paramilitar russo Wagner chegam à Bielorrússia, como parte do acordo que pôs fim à rebelião em junho. As imagens, divulgadas na semana passada, mostram mercenários russos a treinar militares bielorrussos. Um grupo de ativistas do país reportou que mais de 100 veículos Wagner se dirigem para um campo que a Bielorrússia ofereceu aos paramilitares.
O presidente do país, Alexander Lukashenko, acredita que as suas forças armadas podem beneficiar da experiência de combate dos mercenários. Na Rússia, a principal base do Wagner está a ser encerrada. A base em Molkino está a deixar de existir e o grupo está a partir para se instalar em novos locais, diz a mensagem publicada num canal da rede social Telegram ligado à organização paramilitar. Partilharam também um vídeo que mostra as bandeiras a serem arriadas na base. Reavivar a cooperação estagnada entre os Estados Unidos e a China no que toca à preservação do ambiente. Foi este o objetivo com que o enviado dos Estados Unidos para o clima esteve em Pequim esta terça-feira. John Kerry sublinhou a urgência de uma ação conjunta. China and the United States are the two most powerful economies in the world. We also happen to be the two largest emitters of greenhouse gases. And so the imperative of our two countries coming together and working and showing the rest of the world how we can cooperate and begin to address this with the urgency it requires is incredible. A relação entre Washington e Pequim tem estado particularmente tensa devido à situação de Taiwan. Diversas casas foram consumidas pelas chamas na Grécia. As elevadas temperaturas e os ventos fortes não estão a ajudar os bombeiros a combater vários incêndios florestais em zonas que ficam a dezenas de quilómetros de Atenas. Pelo menos 900 crianças tiveram de ser retiradas de colónias de férias ameaçadas pelos incêndios perto da estação balnear de Loutraki. O incêndio florestal, que começou no sábado na ilha espanhola de La Palma, já consumiu pelo menos cerca de 4.600 hectares. Continuava fora de controlo esta segunda-feira, mas as autoridades disseram que ventos mais fracos e temperaturas mais baixas estavam a ajudar os bombeiros a combatê-lo. Em Itália, as autoridades de saúde intensificaram os alertas por causa da vaga de calor. A polícia está a investigar a origem do incêndio que deflagrou na noite de domingo no aeroporto de Catânia. Os voos estão suspensos. Não haverá voos até às 14 horas locais de quarta-feira, 19 de julho, no maior aeroporto da ilha italiana da Sicília. O aeroporto de Catânia está encerrado devido a um incêndio. O fogo terá começado no Reis do Chão por volta das 23h30 de domingo, antes de se propagar ao primeiro andar do terminal de partidas. O aeroporto foi evacuado, o fumo invadiu todas as instalações. Os voos serão desviados para outros aeroportos da ilha, principalmente para Comiso. Representantes de 60 países deslocaram segunda-feira a Bruxelas para abrir um novo capítulo nas relações entre a União Europeia, a América Latina e os países das Caraíbas, já que há quase uma década que não se reuniam em cimeira. O Bloco Europeu quer recuperar a influência na região face aos desafios geopolíticos que o puseram de relações cortadas com a Rússia e a intensa concorrência com a China, algo que poderá ser facilitado por antigos laços históricos, mas com uma nova atitude. Since we were natural partners, we didn't pay enough attention. This is the reason. The Europeans didn't pay enough attention to the Latin Americans. And now we have to react and taking into account the new geopolitical scenario with the emergence of China and the new role of Russia, we have to express and to show not only concern, but engagement. O meia-culpa da União Europeia poderá ir ao ponto de incluir na declaração política o reconhecimento das feridas causadas pelo passado colonial de alguns Estados-membros. Uma delas é o sofrimento causado pelo tráfico transatlântico de escravos, realçou o presidente da comunidade CELAC. I'm very hopeful that we will see a paragraph in the declaration addressing the historical legacies of native genocide and the enslavement of African bodies and something towards reparatory justice.
Há também controvérsia sobre como redigir um parágrafo em relação à guerra na Ucrânia na declaração política final. Há diferentes sensibilidades em ambos os lados do Atlântico, mas também entre os países latino-americanos. We want on both sides an ambitious text, and that's why there are some discussions still ongoing on the draft communique. On Ukraine, one thing is clear: a vast majority of the Latin American countries decided to condemn Russia, and this was translated in several votes in the General Assembly of the United Nations. Durante essas votações na ONU, houve quem condenasse a invasão, quem mantivesse a neutralidade e quem se alinhasse com a Rússia. Encontrar uma linguagem comum que inclua todos estes pontos de vista será difícil, mas a cimeira só termina na terça-feira. Um medicamento experimental trava a progressão da Alzheimer até 60% nos pacientes tratados na fase inicial da doença. Foram publicados esta segunda-feira os resultados de um ensaio clínico realizado em 1.700 pacientes entre os 60 e 85 anos de idade, que mostram que a nova droga retarda a perda da memória e o declínio cognitivo, mesmo nas fases mais avançadas da doença. A doença de Alzheimer afeta cerca de 8 milhões de pessoas na União Europeia e, com o envelhecimento da população, a tendência é para aumentar, pelo que as farmacêuticas trabalham para inverter a situação. We're actually about to start a trial called primary prevention in people with genetic Alzheimer's disease. They know they have a mutation, but they are 25 years or so before they're due to get symptoms. The aim is, if you can give them an anti-amyloid therapy, can you prevent the disease ever starting? And we're going to start that in the next few months, which I think is really exciting. O medicamento aguarda agora a autorização da Food and Drug Administration para ser comercializado nos Estados Unidos.